Boa noite à turma do primeiro ano A. Vamos gravar uma videoaula sobre as leis de Newton e aplicações. Vai servir para vocês tirarem alguma eventual dúvida que tenha surgido ao longo das atividades e ao mesmo tempo servir para a nossa próxima atividade. Como já foi gravado videoaulas e outras videoaulas eu peguei da internet, enfim, você já tem um conhecimento prévio a respeito de alguns conceitos, então irei começar logo resolvendo algumas questões. E a primeira questão diz o seguinte: os blocos A e B, de massas iguais a 2 kg e 3 kg respectivamente, encontram-se apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, e o menino aplica sobre A uma força de intensidade 20 N, conforme indica a figura. Admitindo que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, determine: item A, a aceleração do conjunto; item B, a intensidade da força que A exerce em B; e item C, a intensidade da força que B exerce em A. Bom, de acordo com a leitura que foi feita, nós vamos tirar os dados da questão, mas eu quero lembrá-los que o primeiro passo para você resolver essa questão é você pegar esses dois blocos que vocês estão vendo, esta criatura que está empurrando o bloco A. Eu vou pegar esses dois blocos A e B e vou separá-los como mostra a figura seguinte. Aqui eu já separei os blocos para nós ganharmos um pouco de tempo e facilitar a nossa vida, e eles ficam até mais bonitinhos assim, porque se eu for separá-los aqui de imediato pode ficar um negócio meio engembrado. Bom, vocês estão vendo os blocos A e B, como eu mostrei na figura anterior, eles estavam coladinhos e esse menino empurra o bloco A. Quando ele empurra o bloco A por sua vez vai empurrar o bloco B. Então eu quero entender quais são as forças que atuam em todo esse sistema. Quando eu me refiro a todo o sistema, eu me refiro ao bloco A e ao bloco B, sem ignorar a força que o menino está aplicando em A. Então, a força que o menino aplica em A eu estou representando por essa setinha. Você pode chamar de setinha, de pauzinho, fique à vontade aí para chamar do que você quiser. O importante é saber que essa seta representa a força do menino, e eu estou chamando de FM, força que o menino aplica no bloco A. Só que na medida que o menino aplica uma força em A por sua vez vai exercer uma força em B, que eu vou desenhá-la aqui, e nós aprendemos na terceira lei de Newton que essa força é chamada força de ação. É a força que o bloco A está aplicando no bloco B. Eu vou representar pela letra Fzinho. Só que, à medida que o bloco A empurra o bloco B, B vai reagir. Ele vai exercer em A uma força que nós chamamos força de reação. Só que essa força de reação, eu também vou chamar de Fzinho e vou explicar o motivo. Quando nós falamos da terceira lei de Newton, também chamada de ação e reação, significa dizer que a força de ação é igual à força de reação seguindo determinadas características. Como assim? A força de ação tem o mesmo módulo que a força de reação. Eu vou colocar aqui, mesmo módulo. Além de ter o mesmo módulo, tem também a mesma direção. Nesse caso específico, vocês veem que a direção é horizontal, mas os sentidos são opostos. Então essas são as três características da força de ação e reação. Tem mesmo módulo, que você pode dizer que é o mesmo tamanho, ou pode dizer que é o valor numérico, o valor que nós vamos encontrar. Tem a mesma direção, que nesse caso é horizontal, e tem os sentidos opostos. Enquanto a força de ação atua para a direita, a força de reação atua para a esquerda. Quando eu separei esses blocos e identifiquei essas forças, então agora nós vamos observar a força resultante em cada bloco.
No bloco A, por exemplo, nós temos duas forças. A força que o menino está aplicando em A e a força de reação, que é a força que B exerce em A. Então, quem é a força resultante em A? Aí eu vou lembrar da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Aí quem é a força resultante em A? Como a força do menino e a força de reação atuam em sentidos contrários, a força resultante vai ser a força do menino, que agora eu vou chamar somente de F, menos esse Fzinho, que é a força de reação, é igual à massa do bloco que eu estou trabalhando. Eu vou chamar MA, só para dar nome aos bois e você saber que aqui é a massa do bloco A, vezes a aceleração. Peguei agora o bloco A e identifiquei a equação que eu vou trabalhar. Pego agora o bloco B e observo que a força que está atuando em B é a força de ação. Então, a força de ação vai ser a força resultante em B. Então, vou dizer que Fzinho é igual a massa de B, massa do bloco trabalhado, vezes a aceleração. Agora, eu vou só resolver trabalhar aqui nessa formulinha matematicamente. Ó. Eu vou mandar Fzinho com menos Fzinho para o Marizal, só em termos de fórmula, porque aqui elas não se anulam, porque elas são aplicadas em corpos distintos. Aí ficou Fzão é igual a soma das massas, que é massa de A mais massa de B, vezes a aceleração. Assim eu tenho uma fórmula que me permite resolver o item A. E o item A pede o quê? O item A diz para nós encontrarmos a aceleração do conjunto. Então, vou só tirar os dados aqui para você lembrar as informações que nós temos. Como vai ficar um pouco apertado nessa parte, eu vou tirar os dados aqui em cima da nossa figura. A massa de A equivale a 2 kg. A massa de B é equivalente a 3 kg. E a força do menino, a questão diz que a força é equivalente a 20 N. Assim talvez fique até mais organizadozinho. O importante é que vocês venham entender. Vou crescer aqui a nossa lousa. Pronto. Agora vamos resolver o nosso item A. Qual é a força do menino? De acordo com os dados que vocês observaram lá em cima e pela leitura, equivale a 20. É igual à massa de A. A massa de A são 2 kg, mais a massa de B, que são 3 kg, vezes a aceleração, que é justamente aquilo que a questão pede. O item A manda nós encontrarmos a aceleração. Então, 20 é igual a 2 mais 3 vai dar 5. 5 vezes A vai dar 5A. Se 20 é igual a 5A, eu não estou pecando se nós trocarmos só a posição, dizendo que 5A é igual a 20. Assim, A vai ser igual a 20. O 5 está multiplicando, passa dividindo. A aceleração do conjunto vai ser equivalente a 20 dividido por 5, 4. A unidade de medida da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Assim, resolvemos o item A. O item B manda nós encontrarmos a intensidade da força que A exerce em B. Nós temos aqui a força que A exerce em B, a força de ação. Então, para encontrarmos a força que A exerce em B, eu não posso pegar essa fórmula aqui que nós deduzimos, ó, porque ela não tem Fzinho. E Fzinho representa a força de ação e reação. Eu posso pegar a primeira formulinha, ó, que é essa que estou fazendo o contorno para vocês, ou posso pegar a segunda. Eu, particularmente, prefiro pegar essa segunda aqui, ó, pequenininha, bonitinha. Mas eu posso pegar a primeira? Você pode pegar a primeira e vai dar o mesmo valor. Só que aqui você vai trabalhar menos. Então, para resolver o item B, nós vamos encontrar a força que A exerce em B, o valor de Fzinho.
Então, pegando a segunda formulinha, ó, que é essa, nós temos que Fzinho é igual a massa de B vezes a aceleração. Assim, Fzinho é igual a... Quem é a massa de B? Olhando nossa figura lá em cima, a massa de B equivale a 3 quilos. Então vai ficar 3, cuidado, essa formulinha aqui, essa massa é a massa de B. A massa de A está lá na primeira fórmula. Vezes a aceleração que nós encontramos, que é uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos que Fzinho, que representa a força que A exerce em B, é igual a 3 vezes 4, 12. 12 newton. Resolvido o item B. Agora vocês lembram a leitura do item C? A leitura do item C pede a intensidade da força que B exerce em A. Item C, a questão pede a intensidade da força que B exerce em A. Mas estão lembradas das características que nós trabalhamos anteriormente? A força de ação e reação, ela tem o mesmo módulo, a mesma direção e os sentidos opostos. Quando eu digo o mesmo módulo, eu estou dizendo que tanto a força que A exerce em B, como a força que B exerce em A, tem o mesmo valor, ou seja, o mesmo módulo. Quando eu resolvi o item B, encontrando a força que A exerce em B, que deu 12 newton, automaticamente eu estou respondendo o item C, encontrando a força que B exerce em A, ou seja, também é 12 newtons. Então, eu posso dizer que FAB é igual a FBA. Mas isso vocês já aprenderam quando eu apresentei as características da força de ação e reação. Então, fica aí essa questãozinha de presente para vocês. E vamos resolver uma segunda questão em um segundo vídeo.